Fala galera, meu nome é Leandro. Hoje eu vim aqui falar um pouco sobre o Enem e falar de 10 dicas que eu gostaria muito de ter ouvido antes de começar a estudar para essa prova. Eu fiz o Enem 5 vezes, hoje em dia eu estou na graduação, estou fazendo engenharia florestal na Universidade Federal de Viçosa. Eu também já fiz processos seletivos, já fiz concurso público, fiz um esse ano, fiz o da Embrapa. Mano, e o Enem é uma prova muito diferente de qualquer outra prova que você for fazer, de processo seletivo, de concurso. E tem umas coisas, mano, que você só entende quando você ou faz e quebra a cara, ou quando alguém vem te dar um conselho, como eu vim dar pra vocês. Lá aí. Antes das dicas, eu quero deixar bem claro que eu não sou nenhum superdotado, eu não sou nenhum gênio, eu não sou nenhum prodígio. Tipo, estive sim em lugares legais, tipo, tô numa universidade bacana, mas tipo assim, mano, eu sempre tive dificuldade em tudo, mas assim, sempre tive muito esforço, sabe? Aquilo que faltava em mim, em dom natural, eu compensei em trabalho duro. Tipo Rock Lee de Naruto, tá ligado? Que tipo assim, todo mundo era fodão, nasceu fodão e tal, e ele, pô, nasceu lá na merda, mas assim, ele se esforçava tanto que ele conseguia se equiparar, ou às vezes até ultrapassar o pessoal lá que, tipo, já nasceu fodão, tá ligado? A minha história foi o seguinte: eu estudei boa parte da minha vida em escola estadual e municipal, que a qualidade já não é lá essas coisas, né? E a gente sempre tinha um agravante da situação financeira não ser a melhor, minha cidade é pequena. Cara, eu lembro que na escola que eu fiz até a sexta série, diversas vezes a gente já teve que levar merenda pra gente comer, porque na escola não tinha. O pessoal avisava, falava assim, pô, acabou a merenda, tipo, essa semana aqui, até vir de novo, vocês têm que trazer de casa, tá ligado? Tipo, essa era a minha realidade. Depois eu fui estudar na cidade, outras dificuldades, cara, porque, tipo assim, antes eu estudava a 4 quilômetros de casa, passei a estudar a 15 quilômetros de casa. E aí começava a chover e o ônibus não vinha trazer a gente, ou não ia levar a gente. A gente, sei lá, a gente tinha 2 meses a menos de aula do que o pessoal da cidade, porque começava a chover, não tinha transporte e a gente ficava perdendo aula. E aquilo virava uma bola de neve, tá ligado? Lembro que eu já tive que fazer várias provas no mesmo dia por essa questão de a gente estar perdendo aula, se não acompanhar a matéria, depois ter que fazer uma prova sem entender bolhufas daquilo. E eu me lembro muito bem o dia que eu me cansei disso tudo, que eu estava indo para a escola e tinha chovido e tal, e o ônibus ficou preso em metade da estrada. Era muito longe para eu continuar indo, para eu chegar na escola, era muito longe para eu voltar para casa também. Aí eu optei por voltar para casa. E, pô, andei pra caramba, andei tipo 8 quilômetros até em casa. Tipo, com um cara de 14 anos aí é paia, né? Aí eu falei, comecei a olhar ao meu entorno quais coisas eu poderia fazer pra mudar essa realidade, né? Que não adianta também você ficar só reclamando e nunca correr atrás de mudanças, não é mesmo? Numa cidade próxima aqui tem um Instituto Federal, que são escolas que têm ligação direta com o governo, né? Os professores geralmente são bem capacitados, têm mestrado, doutorado. Fiz o processo seletivo, passei. Não foi com a nota memorável, maior nota do mundo, mas passei, cara. Passei, tava na mesma sala, no mesmo ambiente, desfrutando as mesmas coisas que o cara fodão tava, com esforço. Do meu ensino médio pra cá, fiz o Enem várias vezes, tanto como treineiro, como depois que me formei. Me formei em 2022, primeiro ano ali eu não sabia muito bem o que eu queria, e nem sabia direito como funcionava o SISU. O ano passado foi um ano decisivo, eu tô com 21 anos, se eu não fazer o Enem agora, tipo, eu já vou formar mais velho, tá ligado? Tem que ser esse ano. E tirei pra estudar, cara. Eu estudei o ano todo. Quando você vai estudar sendo CLT, você vê que a parada é nível hard. Tipo, você chega em casa, você já trabalhou 8 horas, você tem que tirar ali pelo menos 2 e meia pra, pô, lavar seu uniforme, fazer janta. Então, deixando de enrolação e indo a vias de fato, vou falar agora um pouco sobre as 10 dicas, né, de como você deve estudar para o Enem de forma correta. Foi a forma que funcionou para mim e uma forma que eu acredito que vai funcionar para você também. A primeira dica é: não estude somente o que você tem facilidade. Esse erro eu cometi lá em 2022.
Percebi que eu tinha muita facilidade em redação, em história, em geografia, e tipo assim, estudei essas coisas e negligenciei totalmente as que eu tinha dificuldade, que é o que? Que era matemática, que era física. No resultado eu tive uma discrepância muito grande. Nas matérias que eu tinha facilidade, minha nota foi lá em cima, nas matérias que eu tive dificuldade, foi lá embaixo. Ai, Leandro, mas isso é bom, né? É uma nota muito alta que você teve. É, cara, mas para os cursos que eu tinha interesse, nas universidades que eu tinha interesse, a média dos cursos que eu queria ingressar é média simples. Ou seja, você tem que tirar uma nota regular, né, em tudo. Não adianta tirar uma nota alta e uma nota baixa. Isso foi algo que me pegou muito. Se você vê que você tem facilidade em alguma coisa, beleza, é muito bom já partir de algum ponto. Mas não use isso como muleta. Porque se você já tem facilidade naquilo, talvez seja interessante dar uma atenção maior para aquelas suas deficiências em outros aspectos, outras disciplinas. O que conversa muito bem com a próxima dica, que é: não foque somente nas matérias que você tem dificuldade. Isso vai ficar extremamente estressante sua rotina de estudos. Você pegar um negócio que você já não tem tanta facilidade de se martelar naquilo um dia, dois, sem pensar que você vai estudar um ano pro Enem. Se você está assistindo esse vídeo agora e você não começou a estudar, você já está bem atrasado, porque é muita matéria para você revisar, é muito conteúdo. Então, assim, você não vai dar conta, mano. Tipo, falar assim, eu tenho dificuldade em matemática, vou estudar só matemática o ano todo. É extremamente estressante. E cai naquele ponto também, talvez você tinha uma nota muito alta em matemática, mas você vai esquecendo as coisas que você já sabe sobre redação, sobre geografia, sobre história, e sua média também vai lá para baixo, o que não é nada interessante. Agora, não falando para você só estudar isso, a terceira dica é: dê prioridade para redação e matemática. Aí, Leandro, mas você acabou de falar que é para estudar de tudo? Sim, estude de tudo, mas dê prioridade a essas duas matérias. Por quê? Cara, você pode acertar tudo em, em ciências da natureza, em ciências humanas, você não vai tirar 1000 nisso. Redação e matemática, se eu não me engano, você não consegue tirar 1000 também, você consegue tirar tipo 990, entendeu? Eu acho que 1000 não tem como. Eu posso estar falando besteira, mas eu já tinha visto sobre isso há um tempo atrás. Eu acho que não tem como tirar 1000 em matemática. Agora, redação, sim, você consegue tirar redação nota 1000 e até com um certo grau de facilidade, entendeu? Então, vale a pena se esforçar mais nessas matérias. Por quê? Porque caem em mais nível de densidade na prova e são matérias que você consegue levar a sua nota mais próxima de 1000. Bom, a próxima dica que eu vou te dar é: não estude na semana da prova. Nem sempre a quantidade que você estudar ali é proporcional à taxa que você consegue converter aquilo em conhecimento que vai ficar gravado na sua memória. Por exemplo, se você estudar um dia antes da prova, o que aquilo vai gerar para você de nervosismo, de ansiedade, de estresse, talvez seja muito maior do que o nível de conhecimento que aquilo vai agregar de fato a você. Mas aí a gente tem sempre que levar também o bom senso em ação. Um dia antes da prova não é dia de você ir para a noitada, de você encher a cara, de você comer algo diferente que pode te dar uma diarreia antes da prova. Então, assim, deixe ali 1, 2 semanas antes da prova para você de fato descansar, para você, cara, relaxar, ficar de boa, entendeu? Eu acho isso bastante interessante. É algo que eu fiz e para mim funcionou muito bem esse último ano. Eu fui para a prova com zero estresse e ansiedade porque eu me preparei de fato para aquilo. E não fiquei naquela brisa de eu tenho que estudar mais 1 hora antes da prova porque isso vai fazer diferença. Não vai, cara. Terceira dica: faça simulados. Tem vários sites, inclusive eu vou deixar um de recomendação aqui na descrição, que ele simula tanto as questões que vão cair na prova, quanto o tempo. E a sexta dica é: estude teoria somente quando for necessário. Isso é uma dica que, inclusive, essa eu peguei mais na faculdade, que, cara, nunca vai cair uma questão. Descreva de forma detalhada em qual situação você vai aplicar o teorema de Pitágoras.
Nunca vai cair algo desse tipo. Isso é teoria. Não é que a teoria não seja importante. É que ela nunca cai. Ela é importante para você saber quando usá-la, da forma que você vai usá-la, quando você vai ter ferramentas melhores para solucionar aquele problema. Mas, vias de fato, a teoria geralmente não cai em questões de matemática, principalmente. Então, é mais interessante que você saiba resolver aquilo, mas assim, de forma prática, entendeu? Você tem que saber que a teoria é uma ferramenta. Você tem que saber que você consegue tirar a roda de uma bicicleta pegando um alicate e rodando ali a porca, né? E você consegue tirar o eixo da roda da bicicleta. Mas tem ferramentas melhores para aquilo. Geralmente uma chave de boca funciona melhor. Funciona de forma mais adequada. É interessante que você saiba disso. Mas tanto o alicate como a chave de boca vai servir para resolver o seu problema. E no final, o que a prova quer de você? O que o Enem exige de você? Que você resolva o problema. Entendeu? Então, por isso, estude a teoria só quando for necessário. Se você estiver fazendo um exercício, fala assim, putz, esse aqui eu não lembro como se faz. E aí você pega, estuda a teoria e depois volta naquilo e usa a teoria para resolver de forma prática. Outra coisa que também a gente esquece sobre o Enem, a grande parte do conteúdo do Enem você viu no ensino fundamental e médio. Ah, Leandro, mas eu não lembro, o meu estudo foi de péssima qualidade. Beleza, cara, mas você não precisa partir do ponto zero. Vai fazer os simulados, vai fazer os exercícios, na hora que você falar assim, isso pontualmente eu não lembro, você volta e revisa. Isso é completamente normal, cara. Quando eu entrei na faculdade, eu tinha esquecido como que é a fórmula de Bhaskara, que é um negócio estupidamente besta que a gente aprende no 8º ano, a gente faz inúmeras e inúmeras vezes, do 8º até o 3º ano, e eu não lembrava. E aí, pô, isso é o fim do mundo? Eu sou um retardado? Eu sou um imbecil? Não, volto lá, 15 minutos, vejo um vídeo no YouTube, olho e falo assim, ah, é assim, não lembrava. Volto para o exercício que eu estava fazendo mais complexo, precisa daquilo, pego aquilo e resolvo. E não é o fim do mundo, cara, entendeu? Mas precisa você saber a teoria a todo momento? Não. Na maior parte das vezes você só precisa saber resolver o problema, que já vai ser o suficiente para você. Outra coisa muito importante, eu acho que isso aqui é o suprassumo desse vídeo. Eu acho que isso aqui é uma das melhores dicas que eu poderia dar. Que é uma das que eu mais usei e uma das que ninguém falou comigo. Eu percebi na prática, que é leia o enunciado antes de ler o texto. Primeira coisa que você vê na questão, sim, lê o enunciado. Por exemplo, olha comigo esse exercício aqui. Questão 10, aí embaixo tem um textão, um texto enorme, que vai te demandar tempo, né, para ler isso, não de forma corrida e tal, porque não adianta ler também só passando o olho. É que o exercício está falando pra gente, a resenha é normalmente um texto de base argumentativa. Ele te deu essa informação, ele está te ajudando a resolver o problema. Na resenha do filme, o trecho da sequência argumentativa que se constitui como opinião implícita é... Você percebeu a sacada? Você não precisava ter lido o texto todo. Ele está te dando os trechos aqui que são importantes para que você resolva o exercício. Você precisa o que para resolver esse exercício? Você precisa identificar qual desses trechos de A a E que constitui como opinião implícita, ou seja, uma opinião que não está tão na cara assim, tipo, é minha opinião, mas eu não deixei aquilo 100% claro para você. E qual que é a sacada? Eu não preciso ler o texto todo. Os trechos desse texto que são relevantes para mim, ele explicou para mim. Isso parece ser besta, mas só nessa questão aqui, isso te economizou o papo de 2 minutos. E quantas questões longas dessa caem no Enem? Às vezes você não precisa ler o texto todo. Às vezes, só você lendo o enunciado e as questões de A a E, você já consegue resolver o exercício. Ah, Leandro, mas você está falando comigo que é para fazer o Enem de qualquer jeito, não é para ler as coisas? Não, cara. O ideal é que a gente lesse tudo com atenção, mas às vezes a gente não tem tempo suficiente para isso. Isso é uma estratégia muito boa, porque é melhor fazer isso do que sair chutando sem critério algum. Eu já errei uma questão extremamente fácil do Enem, que tinha um texto lá enchendo linguiça, mas basicamente estava querendo saber quantos zeros tem 1 milhão. E aí, cara, eu chutei a questão e eu só percebi na hora que eu pus no gabarito. E aí eu falei assim, mano, eu
perdi uma questão ridicularmente fácil, porque eu tava chutando sem critério. Eu nem li a questão pra eu chutar. O tempo começa a passar ali, começa a ficar perto do final, você começa a ficar desesperado. Mas assim, se você for chutar no Enem, use critérios inteligentes, entendeu? A dica 8 é, seja metódico. Eu estudei enquanto eu trabalhava, eu sei que isso é extremamente difícil, né? E complicado, que sua rotina nem sempre é a mesma. Eu tô tentando fazer isso na faculdade, ter uma rotina, segunda eu estudo tal tema, terça eu estudo tal tema. Tenho que dar mais atenção para isso, menos atenção para aquilo. Cara, quando você é organizado, tudo fica mais simples. Qualquer coisa complexa, se você organizar aquilo, você consegue achar um padrão, você consegue resolver aquilo de uma forma muito mais simples. Então, assim, você tem uma rotina de estudos, você estudar um pouco todo dia, você nunca vai ficar, assim, afogado de coisa para fazer, entendeu? Isso é uma das coisas primordiais para quem tá se estudando para uma prova tão complicada e tão extensa como o Enem é. Bom, nona dica, que eu até fiz um vídeo sobre, vou deixar no card aqui em cima, não caia no mito da produtividade tóxica. Você tem que entender que as coisas que tem que acontecer, elas acontecem. Com esforço seu, claro, com esforço seu, mas assim, você tem que confiar que tem uma força. Independente se você acredita em Deus, se você acredita em outra coisa, você tem que acreditar que tem uma energia que direciona as coisas. E assim, não é você ficar se matando, dando sua alma para aquilo, você ficar, sabe, num puto estresse e estudando 20 horas seguidas. Se não tiver de ser, não vai ser, cara. E se tiver de ser, vai ser, entendeu? É aquilo, faça a sua parte, mas acredite que tem uma parte ali que não depende de você. Depende do universo, depende de Deus, depende do que você acreditar. Eu acredito que seja Deus, entendeu? Mas eu não sei em que você acredita, mas acredite que tem algo que direciona as coisas até você. Você só faz seu esforço para alcançar aquilo, entendeu? Na faculdade eu tive esse problema. Teve noites que eu acordei 2h30 da madrugada para estudar. Isso funcionava? Funcionava, mas eu comecei a ficar tão estressado que eu falei, parei de me dedicar tanto assim, comecei a me organizar mais, falar assim, poxa, segunda-feira eu vou estudar cálculo, mas eu não quero nem saber de química na segunda. Eu vou estudar cálculo tantas horas por dia, deu ali 9 da noite, eu vou o quê? Eu vou fazer o meu pão com frango, eu vou assistir The Walking Dead e eu vou dormir tranquilo. Entendeu? Você tem que entender que isso é parte da sua vida, não parte de você, entendeu? Não fique doido por causa disso. E a 10ª dica é justamente isso, não fique biruta no processo. O Enem é importante, a faculdade é importante, é sim, mas sua saúde mental tem que vir primeiro, você tem que vir primeiro. Assim, aquilo tem que ser uma curtição pra você, entendeu? Eu vou até fazer um vídeo sobre isso futuramente, mas quais os motivos que eu, Leandro, quis fazer faculdade? Simples e puramente porque eu gosto de estudar, eu gosto de estar num ambiente de gente da mesma idade que eu, que pensam mais ou menos da mesma forma. Eu faço isso tudo que eu gosto, eu não faço pensando em dinheiro, por mais que a expectativa seja que no futuro traga um retorno financeiro, mas eu faço tudo que eu faço por gostar, cara. E tipo assim, esse é o motivo principal. E também porque eu quero ser útil na vida das pessoas. Eu quero oferecer os meus dons pro mundo. Entendeu? Então assim, não olhar aquilo como se fosse algo que eu sou obrigado a fazer. Tem gente que faz curso superior por motivos errados. Aquilo não dá bons frutos. Aquilo vai te deixar estressado, aquilo vai te deixar doido, vai te deixar depressivo. E algo que você fez pensando em colher bons frutos, podem vir frutos que não são não são bons para sua vida, entendeu? E aí, você curtiu as dicas? Esse vídeo foi útil para você? Se foi, deixa um like. É isso aí, galera. Falou, obrigado, valeu.